Está começando agora o segundo dia do programa especial do terceiro Seminário de Segurança Inovadora, realizado pela Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social da ALEAN. Ela que é presidida pelo nosso deputado estadual, comandante Dan. Meus amigos, ontem tivemos diálogos intensos, trocas valiosas, e hoje seguimos com muito mais conteúdo de excelência, apresentado por pessoas famosas, maiores autoridades em segurança pública do nosso país. Práticas inovadoras, experiências que funcionam, tecnologia e inteligência na prevenção do crime. Tudo pauta, senhores, para fortalecer as ações de segurança e ordem pública do nosso Estado. Vem com a gente, que hoje tem muito mais. O futuro da segurança pública se constrói com compromisso, diálogo e coragem. E é isso que você acompanha aqui. Muito honrado aqui estar presente, enaltecer que a pessoa do deputado Dan Câmara, aí, onde Coronel Gaia, Pelosato, ali, nos conhecemos lá nos idos de 2005, né, e muito honrado com a presença, estar aqui com os senhores e revê-los aí. A ideia aqui, pessoal, eu sou, então, tenente-coronel da Polícia Militar. Meus 30 anos de serviço, passei mais de 10 anos no Corpo de Bombeiros, comandei grupamento de busca e salvamento, fiquei mais de 10 anos trabalhando nas ações de polícia, tivemos na Força Nacional e uma experiência, então, na Defesa Civil do Estado, onde eu fui subchefe. A nossa ideia aqui, o Dan Câmara, o deputado, pediu para a gente, né, é tratar também de uma situação que está sendo potencializada demais, então, que são os eventos adversos. E podem olhar para o lado, para trás, para frente, que quem vai atuar somos nós aqui. Desde 2017, eu estou, então, como secretário de Segurança no município de Lajeado, a 1h30 de Porto Alegre, e nós estamos frente, então, a essa pasta onde a Secretaria de Segurança pega a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Então, a ideia realmente é se fazer em 2 momentos. Eu vou contar o minuto a minuto da primeira enchente. 4 meses depois, nós tivemos uma enchente maior ainda, nós vamos passar um filme de 9 minutos, e depois nós vamos falar o que deu certo e o que pode ser melhorado, que humildemente a gente vem aqui trazer as boas práticas e também aonde nós erramos aí. Vamos lá então, pessoal. Aqui é a nossa cidade, Lajeado. Esse rio bonito, né, é onde aconteceu uma chuva forte, que choveu forte no sul de Santa Catarina, por gravidade entrou no norte do Rio Grande do Sul. Essa chuva por gravidade vem descendo e pegou várias cidades. O evento adverso, enchente, chegando em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Bom, a nossa enchente, que teve a primeira, de setembro, foi a maior em 150 anos de existência. Nós tivemos, então, um prejuízo, né, de mais de 740 milhões à Prefeitura e 577,5 milhões as empresas tiveram prejuízos onde foram afetadas. Bom, o evento, a gente, quando trabalha em defesa civil, trabalha em ações na prefeitura, pela experiência de 30 anos na situação das polícias militares, dos bombeiros militares, a gente está vendo a montante, aquela chuva. Pronto, então, nós acompanhando o tempo, às 8h30, então, do dia 4, começamos o monitoramento através das réguas e do CPRM, que aquela chuva não parava e a quantidade era muito grande. Os jornais ali diziam, há uma grande possibilidade de chuva. As chuvas que assolavam a nossa cidade de Lajeado era de 21 metros, 22 metros, estourando 22,5. A nossa cota de atenção daquele rio era de 15 metros, a cota de alerta de 17 metros, e com 19 metros, já as primeiras casas já eram inundadas, e nós já tínhamos que fazer a busca das pessoas atingidas pela enchente. Bom, nós temos aqui o minuto a minuto, e ali às 10 horas da manhã, o prefeito Marcelo já reuniu os secretários,
ó, pessoal, do jeito que está chovendo, por iniciativa nossa, vamos reunir todos os secretários e dizer, ó, cada um, então, com a sua missão, porque vai evoluir, como a chuva vem para o Gravidade, vai chegar aqui em Lajeado. Ali, às 18 horas do mesmo dia, chegou, então, as primeiras famílias nos nossos abrigos ali. Então, o que se destaca aqui é a proatividade, saber que o evento está acontecendo, e é que nem um jogo de xadrez, jogando umas 3 jogadas na frente, sempre que pode prever. Bom, às 9 horas do dia 4, então, foram alertadas as empresas contratadas. Nós temos um grupo de WhatsApp que foi criado em 7/10/2021, que é o grupo de transportes. São vários caminhões onde nós pagamos, onde esses caminhões vão ao local onde estão as famílias e lá pegam o material, colocam no caminhão e vão para o local do abrigo. Então, o que é importante? Vocês como bombeiros, vocês como policiais, nós não temos perna para um evento adverso coordenar, controlar, combater, organizar. Então, nós temos que começar a dividir. E esse gerenciamento, então, passa muito pela logística, muito. Então, nós já temos, quem trabalha com defesa civil, uma equipe, então, de pronta resposta de transporte, onde vai pegar aquele pessoal nas suas casas e vão para os abrigos. Bom, às 14 horas do dia 4, então, foi acionado o Plano Municipal de contingência. Aqui é o WhatsApp do prefeito, peço aos secretários, por favor, conforme o plano de trabalho das enchentes, deixem suas equipes em alerta. O que nós fizemos? O nosso plano de contingência nada mais é que uma hora de serviço bem elaborada, bastante informações, aonde se faz o passo a passo, em cada momento da enchente, o que se tem a fazer. Está tudo escrito aqui. No final, eu vou deixar o nosso e-mail para contato, para vocês terem uma ideia, aonde envolve todo mundo, tá? E o que nós fizemos? Como as ocorrências acontecem no município e as pessoas vão cobrar do prefeito, então, o responsável pela Defesa Civil tem que estar com essas informações em dia, os telefones atualizados, e as pessoas que serão acionadas já pré-avisadas que a situação vai evoluir. O que nós dividimos? Nós pegamos todas as secretarias da Fazenda, da Educação, da Agricultura, do Meio Ambiente, a de Obras, e dividimos o que cada secretaria iria fazer num evento que acontecesse. Lembrando que a nossa enchente era de 22 metros, e nós atingimos muito mais do que isso aqui. Quem não tem um plano de contingência, por lei, não recebe reforço nem recurso federal. Então, todas as prefeituras, por lei, são obrigadas a ter uma pessoa responsável pela Defesa Civil e que tenha o seu plano de contingência. Você acompanhou essa palestra especial e agora a nossa equipe de produção, ela percorreu aqui todo o auditório Berlamins, onde está acontecendo o 3º Seminário de Segurança Inovadora, e conversou com espectadores, com palestrantes, e você vai acompanhar essas entrevistas aí agora ao vivo. E nós temos a honra de participar do Seminário de Segurança Inovadora desde a sua primeira edição. Já estamos na 3ª e a cada seminário vem agregando cada vez mais ao nosso conhecimento. Nós que estamos chegando agora na segurança pública, ter contato com diversos profissionais do mais alto gabarito de todo o Brasil, compartilhando as suas visões e as suas experiências no que tange a segurança pública, tanto quanto bombeiro militar, polícia civil, polícia federal, peritos criminais de todo o Brasil, agregando toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, a nossa formação enquanto bombeiros militares, para que possamos futuramente, enquanto futuros gestores da corporação, aplicar e somar forças a todo o sistema de segurança pública nacional. Eu reputo o evento de tamanha importância, pois nesse momento em que nós estamos em formação, um momento de aprendizagem, estar num evento como esse, colhendo informações de pessoas que já contribuíram e contribuem para a segurança pública, tem tamanha relevância em nossa formação, pois como é o tema do 3º Fórum
de Segurança Pública e Inovação, é importante que nós, cadetes da Polícia Militar, futuros comandantes, futuros oficiais, tenhamos o contato e a experiência do conhecimento prático, do conhecimento técnico aliado à tecnologia, pensando numa segurança pública voltada para o Amazonas, para a Amazônia. Então, é muito importante para nós esse momento, adquirirmos conhecimentos. Aliás, estamos ávidos pelo conhecimento, pois amanhã estaremos colocando em prática todo o conhecimento que adquirimos ao longo da nossa formação. Que privilégio, hein, meus amigos e minhas amigas, você poder estar aqui acompanhando palestras e entrevistas de pessoas realmente de renome nacional e internacional. Nosso coronel José Vicente, nosso coronel Azul, coronel Pelosato. A gente tem diversas autoridades do país todo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, do Acre. Então, todo esse Brasil trazendo para cá as boas práticas de segurança. E agora você vai para a nossa segunda palestra, que também é especialíssima. Nós começamos um projeto de planejamento de expansão do Corpo de Bombeiros no início do ano de 2023. Nós fomos lá no Ministério da Justiça, e aí eu lembro do coronel Jobim, que me recepcionou lá, onde nós conversamos com a Secretaria de Orçamento do MJ e mostramos para aquelas pessoas a importância de investimento na corporação, porque os prognósticos eles apontavam para a maior estiagem que se avizinhava naquele momento aqui na região norte. Enquanto a região sul sofria com enchentes, a região norte sofria com crescentes ciclos de estiagem. Em 23, nós, em março de 23, eu e o coronel Vinícius, que é o atual secretário de Segurança Pública, fomos lá no MJ, mostramos para ele, inclusive, o nosso plano para fazer um enfrentamento qualificado daquela estiagem que se avizinhava e os problemas de segurança pública de maneira em geral. O resultado daquela primeira agenda, tiveram diversas outras agendas, mas o resultado daquela agenda, ela se materializou no dia 26 de dezembro, ainda no ano de 26, onde nós assinamos, junto com o então secretário nacional de Segurança Pública, o doutor Tadeu, um convênio da ordem de 21 milhões. Vale frisar que antes dessa assinatura, nós tivemos aí a participação do irmão do deputado Dan, o deputado Silas, que em vários momentos ele fez intervenções ali no MJ, olha, já resolveram aquilo, já resolveram isso, e fez com que as coisas caminhassem mais rápido lá no MJ. Então, vale frisar que houve, sim, a contribuição aqui do deputado Silas, naquele momento em que nós precisávamos, né, de uma intervenção política para que as coisas acontecessem mais rápidas. Em todo momento, em todos os passos, eu estava conectado com o governador Wilson para que as coisas também caminhassem. Nós tivemos muitas agendas em Brasília. No Ministério do Meio Ambiente, esse recurso ele é oriundo do MJ. Fruto desse recurso, nós adquirimos 17 caminhões de combate a incêndio. Nós já tínhamos escrito o projeto, e esses caminhões de combate a incêndio, eles puderam efetivamente fazer com que nós expandíssemos o Corpo de Bombeiros para mais 16 municípios. O Corpo de Bombeiros, até bem poucos dias atrás, estava presente em Manaus e em 10 municípios. Hoje o Corpo de Bombeiros já está em Manaus e daqui para o dia 6 já estará em mais 12 municípios e até o final de julho nós estaremos no total, em 27 municípios, contando com Manaus. Bem pouco tempo nós inauguramos um quartel em Tapauá, revitalizamos e reconfiguramos a ocupação no município de Rio Preto da Eva. No dia 6 de junho, agora, nós iremos inaugurar o quartel de Novo Aripuanã. No dia
16, nós estaremos inaugurando Altazes. Dia 18, estaremos inaugurando Manaquiri. Jutaí já será no início do mês de julho. E todos os municípios que serão contemplados com esse projeto de expansão, até o final de julho, nós já estaremos com efetivo. Agora, qual que é a diferença do modelo anterior para esse modelo e o que ele traz de tão significativo nesse novo modelo de ocupação? É exatamente a participação do município. Antes de qualquer coisa, nós chamamos os municípios, nós falamos para eles, olha, não adianta que o Corpo de Bombeiros não terá capacidade por si só de expandir em mais de 100% a sua presença apenas os recursos do Corpo de Bombeiros. Então, nós precisamos reconfigurar essa ocupação, efetivamente com a participação do município, em um modelo híbrido. E foi assim que caminhamos. A Prefeitura, ela passa a ser parte protagonista nesse processo, de maneira que ela entrega inicialmente as instalações e brigadistas, e o Corpo de Bombeiros entra com a estrutura de combate a incêndio, um caminhão, esse caminhão aí, por exemplo, que os senhores estão vendo, custa R$1,5 milhão, e os militares. Então, nós estamos, como disse o governador Wilson Lima, nós estamos enviando para todos esses municípios 5 militares. E tem um detalhe, senhores, nós iremos capacitar esses brigadistas ao longo de 1 ano e meio e entregar a eles uma profissão, a profissão de bombeiro civil. Ao longo de 1 ano e meio, nós iremos ministrar para eles de forma planejada, coordenada através da nossa diretoria de formação, um curso de 480 horas, que ao final eles receberão um diploma e poderão exercer a profissão de bombeiro civil em qualquer lugar do Brasil. Porque essa profissão é uma profissão regulamentada, inclusive existe lei federal que regula. No estado do Amazonas, quem credencia, fiscaliza a profissão é o Corpo de Bombeiros. Semelhante ao que o DETRAN faz com a autoescola, com emissão de carteira de habilitação para motorista, o Corpo de Bombeiros Militar, que é o braço do Estado, faz isso com os bombeiros civis, escola de formação de bombeiros civis e assemelhados. E, senhores, esse projeto, resumindo, porque ele é muito grande, ele é muito amplo, e, no meu ponto de vista, é o maior avanço da corporação em diversos espectros, em toda a sua existência, porque nós, em 2 meses, nós saímos de 11 para 27 municípios. Eu vou ser honesto para vocês, em quase 25 anos de corporação, só de Corpo de Bombeiros, desde que eu entrei aqui, nós expandimos apenas 3 unidades, que foi Presidente Figueiredo, Humaitá e Novo Airão. Todas as outras já existiam. Quando acontece um crime, você goste ou não, você sendo especialista ou não em direito, você gostando ou não do direito, desde o seu primeiro momento de atendimento, aquela atividade, aquela ocorrência criminal, vai forçosamente desaguar num sistema de persecução penal. Simples assim, mas não devia ser. É assim em qualquer Estado democrático de direito. Simples assim. A base até da administração. Não, mas eu sou polícia administrativa, eu não sou polícia judiciária. Ora, o artigo 37, na sua cabeça, coloca exatamente com a base principal o princípio da legalidade. Ah, mas eu sou faca na caveira. A sociedade não precisa tanto dos facas na caveira. Ela não precisa tanto que alguém desça de rapel. Ela não precisa tanto que as pessoas sobrevivam nas selvas, ainda que estejamos num estado repleto de florestas. A sociedade, especialmente a urbana, que consegue acessar o 90, ela precisa de você, não para mostrar essas tais habilidades sobre-humanas próprias dos militares, que ainda aguardam uma guerra que não aconteceu. Me espantou, só abrindo um brevíssimo parênteses, ouvi aqui pela manhã, acho que pela manhã,
que o Exército Brasileiro não pode, ou nem se tem dados sobre a possibilidade dele fiscalizar as fronteiras, que são a porta de entrada das drogas desse país e a porta de entrada do tráfico de armas, que alimenta o crime organizado. Mas por que ainda estão estudando isso se o Exército é tão antigo quanto o país? Se gabam as corporações policiais de terem existência bicentenária quase. Será que é porque o Brasil não consegue se situar ou não quer enfrentar os problemas? Ou porque há interesses corporativos que fazem com que seja fácil escalar os cadetes da polícia e os cadetes do Corpo de Bombeiros para ouvir palestras maravilhosas, agregando a sua formação, mas sem qualquer compromisso de mudar a realidade. E o que nós estamos fazendo aqui é história. Nós fomos chamados para algo que é segurança inovadora. Quem esteve aqui ontem à noite deve ter me ouvido dizer que eu participei de todas as etapas da Conferência Nacional de Segurança Pública. E o lema era, em 2009, estávamos no segundo momento, o Lula 2, como se diz no jornalismo. Lula 2. Era secretário nacional de Segurança Pública Ricardo Brizola Balestreri, que amanhã pela manhã estará aqui palestrando. Ele seria sucedido na conferência em 2009 por Regina Mick, lá de São Paulo, Diadema, ligada ao Partido dos Trabalhadores, mas poderia ser PL, PSL, PTB, PRTB, qualquer um. A sopa de letrinhas não importa. O fato é que o lema daquela conferência era: participe dessa mudança. O que mudou foi que eu era, naquela época, major. Depois mudou porque eu passei a ser tenente-coronel. Depois mudou porque eu fui coronel. Depois mudou porque eu passei para a reserva. Depois mudou que eu passei a advogar. Há 11 anos advogo. E outra coisa não mudou. Mudaram também as pessoas para quem eu falo. Elas nasceram depois disso. Algumas, poucas delas, já viviam naquela época. Participe dessa mudança, 2009. Segurança inovadora. O que eu vou falar para vocês não é novidade alguma. E vocês são jovens. Tem todo o direito de ouvir novidades. Eu não vou perguntar por uma questão de delicadeza, mas talvez, por mais brilhantes que tenham sido todas as falas aqui, provavelmente vocês não viram também nada de novo. Mas não é a proposta do Observatório de Segurança da Assembleia. A proposta é aquela que está estampada: segurança inovadora. De diagnósticos nós já temos muito, o que nos falta é atitude. O que nos falta é foco. E quando eu falo de polícia, me perdoem agora os bombeiros, quando eu falo de polícia, eu tenho que perceber, mesmo que eu não goste, que a minha atividade é intimamente, estritamente e necessariamente ligada ao direito. E quando eu penso no direito, eu tenho que tomar em conta que nos discursos daqueles que se dizem especialistas em segurança pública e que não são do direito, no mais das vezes do campo da sociologia, no campo das ciências sociais, no campo da geografia e estatística, essas pessoas traçam mapas brilhantes. Brinco muito com o Coronel Zé Vicente, às vezes ele até me olha meio assim, mas é uma pessoa extremamente simpática, eu também sou meio brincalhão, então nos damos muito bem. Mas os gráficos, eles revelam coisas. O problema é o que eu vou fazer depois que as coisas foram reveladas. Vou dar um exemplo bem prático. Eu encontro, acho que todos vocês já ouviram a expressão hotspot. Pontos quentes, manchas de criminalidade. Aí eu pego, detecto, crio um sistema que me mapeia isso, georreferenciado. Quem for comandar um pelotão, quem for comandar uma companhia, vai se encontrar com isso. Você vai ter na sua companhia lá 50, 60, 80 homens, no seu pelotão 10, 12 homens, no seu destacamento de polícia. Ontem eu vi o companheiro, que é secretário de Segurança Pública no município próximo daqui, Pedrão. Hã? O seu nome é alguma coisa ão, eu sei que era grandão. Borjão. O Borjão pedindo para aumentar o efetivo. Não, não foi o Borjão, foi outro que pediu. Foi você? Aumentar o número de policiais federais? Não. Sim? Exatamente. E o que faz? A gente pode, e nós já tivemos aumentos de efetivo.
Exatamente. Por isso, exatamente por isso que na minha pequena fala, que não era palestra ontem, não, foi só uma breve fala, eu falei, onde está a união? Porque os estados vêm com a sua polícia, com o seu bombeiro, os municípios que as têm com as suas guardas municipais. Mas isso resolve só aumentar o efetivo? As guardas municipais estão conquistando, e foi anunciado já as PECs que tramitam, tanto aquela que foi aprovada no Senado e seguiu para a Câmara, como aquela que está na Câmara, vinda do governo federal, a PEC 22, logo adiante eu falo dela. As guardas municipais pretendem ser polícia municipal. O Supremo já disse que elas têm poder, atribuição de policiamento ostensivo e comunitário, e as polícias militares estão tremendo com isso. Onde já se viu, está invadindo o meu campo de atuação. Promovi pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública um debate há um mês atrás, trazendo exatamente o presidente da Associação Nacional das Guardas Municipais, trazendo também o representante da categoria policial militar. Coloquei os dois para debaterem. E a minha pergunta, do meio da palestra adiante, o que vocês pretendem? Porque vocês, guardas municipais, já fazem o trabalho que a polícia militar faz. Você patrulha, alguém te chama ou você é despachado, você vai, atende uma ocorrência, faz um registro qualquer, pouco importa o nome, a técnica, e dali você leva a pessoa para a delegacia. Lá você fica esperando a sua vez de ser atendido, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, a vítima também perdendo tempo ali com você para registrar um boletim de ocorrência. Aí você larga a vítima lá, às vezes distante de onde a pegou, você não é o Uber, não é obrigado a trazê-la, você vitimizou ela pela 2ª vez agora, a delegacia pela 3ª vez, e você volta para o seu patrulhamento ou para atender a próxima ocorrência, para buscar outra vítima, para ser vitimizada mais 2 vezes, uma vez por você, outra vez pela delegacia. A culpa é da Polícia Civil, dos policiais civis, a culpa é sua? Não, o sistema está errado. Quer inovar? Observe a realidade e pense em mudanças que estão escancaradas na sua frente. A gente vai fazer agora uma breve pausa na TV e Rádio Boas Novas, aí você continua aí acompanhando o 3º Seminário de Segurança Inovadora, com muito mais conteúdo no YouTube e no Facebook do nosso comandante Dan. Na volta, seguimos com ideias que conectam a prática, a inovação e ajudam a construir um Amazonas mais seguro para todos nós. Até daqui a pouquinho, a gente volta já. Nós tivemos no ano de 2022 325.133 boletins de ocorrência registrados. Vejam, 325 mil. Desses 325 mil, só 22 mil, menos de 10%, para ser mais preciso, 7% desses casos que o cidadão registrou um boletim de ocorrência foi objeto de investigação da polícia. 7%. Você quer uma segurança pública em que dos 100% dos chamados, só 7% tem resolução? Bem simples, mais simples eu não consigo explicar. Em Manaus nós tivemos, e agora eu fecho o conceito, 670 homicídios no ano de 2024. Será que desses homicídios não foi antes a vida uma ameaça mal solucionada e o ameaçador acabou se transformando em homicida? A saída para isso. Nós temos desde 1995 uma lei, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que adotou um registro simplificado de ocorrências de menor complexidade. Essas, que eu me refiro, que começam pequenas e se transformam em grandes. Esses registros são feitos diretamente pelas polícias militares em 17 estados da federação. Então, o policial militar que você chama pelo 90, ele vai até a sua casa, até a sua empresa, e lá ele lavra o chamado termo circunstanciado de ocorrência. Não precisa te levar para a delegacia. Ele encaminha diretamente, eletronicamente, por um celular, por um tablet, ao sistema judiciário, ao juiz de direito. Não ao delegado, ao juiz de direito. Porque é assim que a Lei 9.099 determina. A autoridade policial envia direto ao juiz. E, em breve, geralmente variando de estado para estado, em um mês, o juiz chama essa pessoa que cometeu esse crime, uma ameaça, uma lesão corporal leve, uma discussão familiar, acidentes de trânsito com vítima. O juiz chama e faz uma composição. A justiça é feita de maneira, portanto, muito rápida, em um mês. Nós temos uma experiência de alta performance no estado de Santa Catarina. Santa Catarina faz isso já há mais de 2 décadas, e muito bem. O que a gente pretende
com a nossa palestra? Tentar sensibilizar o Estado do Amazonas, que já teve aqui, antes dos anos 2010, teve uma lei estadual que autorizava os policiais militares a registrarem esses boletins de ocorrência. Só que essa lei foi declarada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas inconstitucional. Houve recurso do Estado, foi ao Supremo Tribunal Federal e acabou, por regras processuais, não sendo admitido o recurso do Estado. E a Polícia Militar, que tinha aquilo como um projeto, acabou desistindo desse projeto. Outros estados evoluíram. O Amazonas ainda continua parado no tempo e no espaço em relação a esse tema, por conta dessa DIN. Só que de lá para cá, o Supremo Tribunal Federal já determinou, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, o efeito vinculante, obrigando a todos os estados, inclusive o Amazonas e o seu tribunal, definindo que o registro de termo circunstanciado não é algo exclusivo da Polícia Judiciária ou das Polícias Civis ou Federal. As polícias militares podem registrar. Então é um autêntico ganha-ganha, todo mundo ganha. Voltamos do intervalo e você acompanhou aí, né, esse nosso cabedal de informações. Eu sou o Coronel Hermes e sou da Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social, que é presidida pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E agora, meus amigos e amigas, sentem-se aí, acomodem-se, para ouvir mais duas palestras muito boas, especiais, que você vai poder realmente aproveitar esse conteúdo. Acompanhe com a gente. Eu fui secretário de Segurança Pública. E quando nós assumimos a Secretaria de Segurança Pública, a cidade de Manaus estava infestada de galeras que diariamente nós tínhamos notícias nem um pouco boas sobre o comportamento desses jovens em relação à população das ruas e dos bairros de Manaus. Naquela época, nós criamos um programa chamado Galera Nota 10. Criamos uma delegacia especializada e, através de alternativa para aquele jovem, nós conseguimos acabar com as galeras todas que tinham na cidade de Manaus. O tempo passou e hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. Hoje nós temos o narcotráfico que se instalou nas comunidades, nos bairros e nos municípios, em que o Estado se retira e quem faz a primeira assistência geralmente são os chefes do tráfico. Ou o Estado volta a ocupar esse espaço, ou nós vamos perder essa guerra. Mas para voltar a ocupar esse espaço, é necessário preparar homens e mulheres para que a gente faça um enfrentamento. E, ao mesmo tempo, dar transversalidade dentro do governo, utilizando a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Assistência Social e outros equipamentos que o Estado tem para que a gente possa dar alternativa e prosperidade para um jovem que, muitas vezes, hoje, é cooptado pelo tráfico porque ele não tem uma alternativa de viver uma vida decente e com qualidade. É sobre isso que eu quero falar. Eu vejo hoje que a gente precisa, no estado do Amazonas, e vou falar do meu estado, porque é o estado que eu conheço bem, ou a gente dobra praticamente o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, ou essa guerra será perdida. E não será só com a repressão, será principalmente com a prevenção. Eu não quero a polícia saindo, e ninguém quer sair para atropelar a lei, mas sim para garantir o direito constitucional que um cidadão tem de ter paz aonde ele vive. E hoje, infelizmente, isso não acontece. Não acontece, não é só no estado do Amazonas, isso é no Brasil todo. Agora mesmo tem uma PEC da segurança pública que vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Hoje, você tem um Ministério da Segurança para cuidar especificamente sobre segurança pública, ou a gente vai estar patinando a vida toda. Não dá para ter Ministério da Justiça e Ministério cuidando com uma secretaria. Até porque nós criamos um fundo constitucional de segurança pública. Esse fundo constitucional de segurança pública, ele tem que ir para atividade fim,
Não é para atividade meio, é para atividade fim. E o que é a atividade fim? É tecnologia, é equipamento, mas principalmente mão de obra qualificada. Se vocês verem o contingente da Polícia Federal hoje, para o país que nós temos, é brincadeira. São 12 a 13 mil homens e mulheres só na Polícia Federal. Ou você dobra esse contingente da Polícia Federal, ou nós vamos perder essa guerra nas nossas fronteiras. O Amazonas, pelo Japurá, o Amazonas pelo Solimões, o Amazonas pelo Rio Negro, a entrada de droga é quase que diariamente. Você vê, a polícia prende 400 toneladas, a polícia prende 500 toneladas, a polícia prende 200 toneladas. Isso é que ela consegue aprender. A quantidade de droga que a gente não consegue aprender, porque nós não usamos os métodos corretos para combater, é imensamente superior àquilo que a gente consegue deter. Por isso, meus amigos e minhas amigas, segurança pública talvez seja a área mais difícil, porque a gente sai de casa e não sabe se volta. E muitas pessoas não entendem que quando a gente fala com um homem de segurança pública ou com uma mulher de segurança pública, você não está falando com uma máquina, você está falando com um ser humano igual a todos nós, que tem dificuldade na sua casa, que tem problemas com seus filhos, que tem problemas como qualquer cidadão comum tem, só que ele tem uma outra atividade. Ele tem a atividade de cuidar da vida das pessoas, de dar segurança para as pessoas. E eu sempre travei a segurança pública, homens e mulheres que serviram o Estado quando eu fui governador, tratei como seres humanos que tinham defeitos e virtudes, como qualquer pessoa tem defeito e virtude. Não trabalhar a mentalidade de um homem ou de uma mulher que está atuando na ponta da segurança pública é o maior erro que nós cometemos hoje no Brasil. Se vocês analisarem bem o que é fazer segurança no estado de 1.530.000 quilômetros, eu vou dar aqui um comparativo, Vinícius, você que não é daqui. Se você pegar todos os estados do Nordeste, todos, os 9 estados do Nordeste, cabem no estado do Amazonas, ainda sobra 30.000 quilômetros quadrados. Nós não estamos falando de um estado, nós estamos falando de um continente chamado Amazonas, que nós temos que cuidar diariamente. E não dá para você fazer isso só. Aprovamos na última quarta-feira algumas coisas que vão melhorar, a ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é a Guarda Municipal. Hoje, se nós formos a qualquer município do Estado, nós vamos ter 4, 5 policiais militares, 1 ou 2 policiais civis, e é impossível você dar uma segurança com qualidade com essa quantidade de pessoas que tem que atuar diariamente. É preciso fazer essa mudança. E aí, não é uma mudança pura e simples. Quando criamos o Ronda no Bairro, eu sabia que eu só poderia criar o Ronda no Bairro se eu fizesse um concurso para delegados e policiais militares e agentes de polícia. Sabia que eu só faria isso se eu valorizasse o trabalho desses policiais e conseguimos fazer com que o policial militar do Estado do Amazonas e o policial civil do Estado do Amazonas tivesse o melhor salário do Brasil. Hoje não tem mais, mas na minha época teve o melhor salário do Brasil, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. O coronel da polícia hoje é tetado, não era na nossa época. Um delegado ganhava, um coronel da Polícia Militar ganhava metade de um delegado da Polícia Civil. Ganhava metade. E nós conseguimos, através do plano de cargos, carreiras, discutindo com os oficiais, discutimos com cabos e soldados, discutimos com delegados, discutindo com agentes da polícia, chegar num acordo e fazer esse avanço muito grande.
evento é de extrema importância. Realmente é um evento que não está adstrito apenas das necessidades do Estado do Amazonas, é um evento que é importante para a região norte, porque ele faz com que a gente traga profissionais para falar de suas experiências em torno das necessidades da região norte, para a faixa de fronteira, uma característica bem peculiar aqui da região amazônica, do estado do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, enfim, a Amazônia Legal como um todo. Então, a importância de nós estarmos aqui com a Coordenação Geral de Fronteiras é de podermos contribuir e discutir e também termos do Estado as suas necessidades pautadas aqui para que a gente possa representá-los no governo federal junto ao Programa de Proteção de Fronteiras, o Programa Protetor, o Programa Nacional de Segurança de Fronteiras, Divisas e Biomas, para que as necessidades dessa área tão especial sejam atendidas. Todo evento que se discute segurança pública é importante, né? Então, ainda mais sendo aqui na Casa do Povo, na Assembleia, a gente pode estar aí trocando conhecimento com pessoas que tiveram outras experiências exitosas em alguns estados. Claro, tem que trazer isso para a nossa realidade, compreender que o Amazonas é um estado com características totalmente diferentes de todo lugar. Mesmo na região norte, a gente tem características próprias, mas sim, sempre é possível aprender, sempre é possível trocar experiência. E, claro, aqui é esse ambiente que está acontecendo pela terceira vez e que continue tendo muitos mais para a gente poder sempre estar trazendo a ciência, trazendo bons cases de sucesso do Brasil. Nós estamos falando do crime organizado do Brasil, que faturou em 2022 quase 350 bilhões de reais. Vocês sabem quanto é que a Vale fatura em média no Brasil? 208, 210, 220 bilhões. A Vale, o crime organizado, fatura 347 bilhões de reais. Não sei onde é que está o pontinho aquele, aqui estou perdido. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Que aqui tem uma novidade, pessoal, aqui tem uma novidade. Nós não podemos mais continuar fazendo segurança pública sem olhar para os números. Nós não podemos continuar achando que o crime organizado está nas favelas. Caramba, quem é que pode ser tão ingênuo que ao olhar para esse número vai imaginar que o crime está nas favelas? Nós que atuamos com segurança, precisamos saber que se você somar combustíveis, ouro, cigarros, qual é o outro, me ajudem que eu esqueci, combustível, ouro, cigarros, tem mais um item que eu não estou lembrando agora, né? O crime organizado no Brasil, só em 4 itens, ele fatura 147 bilhões por ano. Vocês devem estar pensando assim, mas e a droga? O crime organizado não é basicamente a droga? Lamento comunicar que há bastante tempo a droga é relativamente inexpressiva para o crime organizado. Faturamento de cocaína, está nesse mesmo relatório, faturamento estimado de cocaína, que é a droga que dá mais grana, né? Que ninguém pensa que maconha dá muita grana, dá pouca, é drops. Faturamento de cocaína no Brasil, a droga que dá mais grana, está em 15 bilhões por ano. Postos de gasolina, combustíveis, faturam muito mais do que cocaína. 4 atividades que eu falei para vocês faturam mais do que a droga. Então, por que o crime organizado mantém a droga, com todas as suas consequências nefastas para eles, inclusive? Porque 15 bilhões não é um dinheiro desprezível. Mas nós não estamos mais, pessoal, falando do velho crime organizado, estamos falando desse crime organizado. E aí eu não queria encerrar sem dizer para vocês assim, falei um pouco da questão da cidadania, dos direitos humanos, disse que papel de polícia não é perseguir bandido, mas é cuidar da sociedade. Não estou passando pano, não gosto de bandido, tenho horror de bandido, acho que os bandidos são extremamente ditadores, maltratam as pessoas mais humildes, especialmente as que não têm defesa, né? Mas não posso deixar de dizer para vocês que o crime só pode ser enfrentado com eficiência e eficácia de uma maneira científica. Nós temos que conhecer os dados. Não adianta tiro, porrada e bomba em favela. Nenhum bandido importante do Brasil, eu afianço isso para vocês, eu dirigi por 3 anos o Subsistema Nacional de Inteligência e Segurança. Recebi material sigiloso do Brasil inteiro. Nenhum bandido importante do Brasil mora em favela, a não ser que seja alguém que tem opção preferencial pelos pobres, né?
seja uma espécie de Zeca Pagodinho do crime, né? Gostou da favela e ficou morando lá. Não estou dizendo que o Zeca Pagodinho tem nada a ver com crime, viu? Não me entenda mal, né? Nenhum bandido mora em favela. Mas essas operações que centram segurança pública nas favelas são operações manejadas pelo populismo político. A culpa disso não é dos policiais, os policiais morrem por conta disso também. Mas as entregas, pessoal, pelo amor de Deus, as entregas são horríveis. Há 40 anos as entregas são horríveis. Mesmo quando decrescem os índices criminais, continua horrível. Esse é um dos piores países do planeta em segurança pública. Para honrar o conjunto da população e para honrar vocês, que são operadores de segurança pública, nós precisamos dizer essa verdade. Os policiais que estão nessas operações diárias espetaculosas em favelas, eles estão arriscando as suas vidas por resultado nenhum. Há 40 anos não tem resultados. Há 40 anos o crime cresce cada vez mais, o crime enriquece cada vez mais, o crime penetra na política e nas instituições formais do mercado capitalista cada vez mais. Na última eleição em São Paulo, estouraram um banco do PCC, numa cidade do interior, pessoal, do interior de São Paulo. E esse banco do PCC, que é uma pontinha minúscula do iceberg, ele tinha 8 bilhões de reais para financiar campanhas. 8 bilhões. Nós não sabemos qual é a quantidade de dinheiro que tem hoje financiando campanha. Como é possível que a gente conheça isso e a gente continue combatendo o crime prioritariamente em favelas? A população da favela, os pobres que moram na favela, os sucedâneos das senzalas. Nós estamos num país que superou a escravatura, mas não superou o escravismo. O escravismo é uma ideologia que está dentro, está internalizada nesse país. Só que o escravismo, ele se expandiu dos negros, ele se expandiu para o conjunto da pobreza. O que são as favelas? Sucedâneas das senzalas. Os governos, de maneira geral, governam para Casa Grande. A segurança pública no país, com todas as honrosas, meritórias e aplaudíveis exceções, mas a segurança pública no Brasil, de maneira geral, é a segurança pública da proteção da Casa Grande e da contenção da senzala. Os pobres são encarados, muitas vezes, como inimigos internos. Não, os pobres são os nossos, os que nós temos que cuidar. A quase totalidade dos pobres é heroicamente honesta. Tem bandido em favela? Tem. Mas eu garanto para vocês que percentualmente tem mais bandido no andar de cima do que no andar de baixo. Percentualmente tem mais. Em termos absolutos não, né? Porque quase todo mundo é pobre. Então eu quero concluir dizendo assim, enquanto nós continuarmos, e aqui tem um elogio que eu disse que ia fazer a Polícia Federal, e algumas polícias estaduais também, está começando a pintar de vez em quando um ou outro figurão, né? Líder de crime organizado, pessoal, com esse lucro aqui, é figurão. É gente famosa, é gente conhecida, é gente chique e elegante, só não é sincera. Fina e elegante, mas não é sincera. Líder de crime organizado, viram que esses dias prenderam um faz-tudo do PCC. Pessoal, faz-tudo não é líder. Faz-tudo é um cara que está perto dos líderes. Ele fala 4 línguas fluentemente. E ele fazia negócios no seu jatinho particular, porque líder de crime organizado não anda em voo de carreira, anda em voo de jatinho privado. Líder de crime organizado vai a Miami, Amsterdã, fazer negócios de altíssimo nível. E não mora em favela, pelo amor de Deus, isso é uma ingenuidade absoluta. O que é a favela? A favela é um varejo de uma das pontas do crime organizado, que é o varejo da droga. E que não é nem de longe a ponta mais importante da atividade criminal. O nível de penetração do crime hoje no Brasil, nas instituições públicas e privadas formais, é algo assustador. Nós estamos indo no caminho do México. E nós, é isso que eu queria dizer, a mensagem principal para poder concluir, e nós ainda achamos às vezes que tem que combater o crime no térreo. Aí o meu elogio a algumas polícias, a Polícia Federal, que tem tido a coragem de combater na cobertura. É na cobertura que está o crime, pessoal, não é no térreo. Nosso terceiro seminário de segurança inovadora, cujo tema é práticas inovadoras, boas práticas para contenção e redução da insegurança no estado do Amazonas.
tem cumprido seu objetivo. Ontem nós tivemos aí, me permita falar um pouquinho de ontem também, porque ontem foi um dia muito especial, e que nós tivemos aqui o diretor, né, para a Amazônia da Polícia Federal, Dr. Humberto Freire, que trouxe aí o cenário das facções criminosas, né, que estão se filtrando aí aqui na nossa Amazônia, e de que maneira a Polícia Federal tem combatido essa ação. Nós tivemos a apresentação do nosso coronel José Vicente, que esteve secretário nacional de Segurança Pública e que fez uma abordagem profunda em relação à necessidade de rever a política pública de segurança, o coronel Azul, de igual maneira. Tivemos o Balestrelli, o Locatelli, parece um Balestrelli, mas foi o Locatelli ontem que trouxe a experiência vivenciada no Rio Grande do Sul, quando daquela catástrofe. Nós temos aí a PEC da Segurança Pública sendo aprovada no Senado e seguindo para a Câmara Federal, as guardas municipais se inserindo cada vez mais no contexto do Sistema Único de Segurança Pública, e tudo isso nós precisamos avaliar. Nós temos aqui pelo menos 16 municípios representados, com vereadores, com câmaras municipais que precisam debater esse tema lá e assessorar os prefeitos, e nós aqui assessorarmos o governo e demandarmos o governo federal também. Então, é muito conhecimento, são boas práticas, e nós queremos transformar todo esse conteúdo em uma revista do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né? O nosso Observatório de Segurança Pública, que foi lançado na quarta-feira, ele já tem essa parceria com o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, e esse conteúdo todo vai se transformar numa revista. É uma revista que indica novas propostas para uma boa política de segurança pública. Minha participação aqui e o meu convite, que foi feito pelo coronel Dan Câmara, pelo deputado Dan Câmara, foi para falar especificamente de uma ferramenta, que é a Guarda Municipal, em que as guardas municipais podem ser aproveitadas nesse esforço inovador de segurança pública. Que ferramenta é essa? Ela é nova? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios? Principalmente para os nossos legisladores. Eu entendo assim, assumir o comando dessa nova ferramenta é essencial, e o momento para isso é agora. É agora, como se utilizar de uma ferramenta que tem potencial, que é boa, que pode gerar bons frutos, mas que não pode ser mais do mesmo, Coronel Dan. Não pode ser mais do mesmo. Não pode ser uma polícia militar municipal. Não, ela tem que oferecer mais, porque senão eu vou cair na pergunta que mais me fazem: Sérgio, por que eu vou investir na Guarda Municipal se eu já tenho uma polícia ostensiva que faz o trabalho de repressão e é unificada, já tem todos os seus protocolos? Por que eu vou investir numa nova ferramenta? Veja, minha intenção não é fazer a paniceia, o elogio, dizer que é a solução, e sim trazer o tema e colocar algumas questões aqui para os senhores e senhoras, trazendo essas respostas, ou, pelo menos, instigando o debate. No contexto atual da segurança pública, nós temos um indicador de homicídios, de 22 homicídios por 100 mil habitantes, e isso foi o menor desde 2011, e mesmo assim nós estamos muito mal nesse indicador, muito mal. Como país, nós estamos muito mal. Nós só perdemos para países que estão em guerra declarada, que estão em luta armada contra outros países ou insurgentes. Mortes violentas, 4.328 casos no último ano, extremamente preocupante. Nossa percepção pública é que a insegurança somente aumenta, apesar dos números oficiais. A sensação de segurança é uma coisa estranha, que a gente tem que trabalhar bem, porque nem sempre ela exprime a nossa realidade. Você pode ter uma sensação de segurança ruim e estando melhorando, ou pode estar piorando e a sensação estar
diferenciada. Em alguns lugares, certamente, a sensação de segurança é diferente. Qual é o custo, então, da criminalidade no Brasil? Olha só, da criminalidade, seja ela violenta ou não, o custo da criminalidade no Brasil é de R$1 trilhão por ano, 11% do PIB brasileiro. Eu estou falando de todas as atividades criminosas, todas elas, inclusive a corrupção. Vocês já pensaram que é 11% do produto interno bruto do nosso país ser gerado em atividades criminosas, violentas ou não? O quanto isso não poderia gerar emprego, renda, projetos sociais, o quanto isso não poderia melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão? Esse 1 trilhão é como se fosse uma âncora, Coronel Cláudio, uma âncora que segura o nosso país e não deixa ele avançar. E nós precisamos urgentemente diminuir o peso dessa âncora para que algum dia a gente possa cortar as correntes que nos prendem ao crime organizado e torná-lo mais aceitável. Então, nós temos, só com os gastos públicos no Brasil e nos estados, 124 bilhões foram gastos em 2023 com segurança pública. 124,8 bilhões de reais. Só os estados, e aí a gente não pode dizer que não, o governo federal é tudo. Não, não é tudo, não. Só os estados gastaram 101 bilhões saíram dos cofres estaduais. Isso pode representar aumento de efetivo, melhoria de salário, melhores condições de trabalho, enquanto se gasta com a criminalidade. Custos diretos, 46 bilhões só por conta dos prejuízos que os homicídios causam. Cada morte violenta de cada pessoa custa em torno de R$1 milhão para o nosso país, em termos de capacidade produtiva, de investimento que foi feito naquela pessoa, de custo de previdência e de pensões, enfim, somando tudo, em torno de R$1 milhão por pessoa que é assassinada no nosso país. O terceiro Seminário de Segurança Inovadora chega ao seu final, mas as ideias e propostas apresentadas aqui seguirão como base para novas ações, novas leis, novas soluções para a segurança pública do Amazonas. A Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça, que é presidida pelo nosso deputado estadual, comandante Dan, ela reafirma o seu compromisso com uma atuação técnica, participativa e voltada para os reais desafios enfrentados por nossa população. Segurança se constrói com responsabilidade, escuta e inovação. E esse seminário foi a prova de que é possível reunir conhecimento, experiência e vontade política para fazer diferente e fazer melhor. Nos vemos na próxima edição, com fé em Deus e foco na missão.